Se você é mãe e sente que a sua vida ficou mais pesada após o nascimento do seu filho, se você sente que se perdeu de si mesma, que vive cansada, exausta, ansiosa, tentando dar conta de tudo, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que está acontecendo e como o seu estado interno está diretamente ligado à realidade que você está vivendo na sua maternidade. Mãe, por incrível que pareça, o problema maior pode não ser a maternidade, e sim o que você tem sustentado todos os dias. A maternidade, ela não começa quando o bebê nasce. A maternidade, ela começa muito antes no invisível. Eu sempre falo aqui no canal que a maternidade, ela é iniciada no campo do invisível. Ela é iniciada no nosso ventre. Quando tudo acontece, todo aquele milagre acontece, o milagre da vida, e a gente não vê nada, não escuta nada, a não ser quando a gente faz a ultrassom, mas tudo acontece numa esfera invisível. E da mesma forma, o seu filho não começou quando você pegou ele no colo. Ele começou no seu corpo, no invisível, antes de tomar a forma que ele tomou hoje em dia. Só que nessa história toda tem um ponto muito interessante. Mesmo após o nascimento do seu filho, você continua gestando. Você continua gestando essa realidade. E por incrível que pareça, a criança, ela permanece no campo da mãe até a fase adulta. Os nossos filhos vão permanecer no nosso campo. E o que a gente sente, pensa, vai impactá-los diretamente. A gente gesta, sim, esse novo ser ao longo da gravidez, mas após o nascimento da criança, a gente continua gestando a realidade, tanto da gente quanto dessa criança. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que você sentir, pensar e sustentar emocionalmente vai atuar no campo, influenciar no campo dessa criança. E, obviamente, você vai estar influenciando o seu campo também. Se você vive ansiosa, você vai criar um campo instável. Você vai influenciar energeticamente, você vai influenciar na instabilidade emocional do seu filho, na instabilidade da sua casa. Isso também quer dizer que se você vive a culpa, você também vai trazer o peso da culpa para o seu campo e o campo do seu filho. Da mesma forma, se você vive em desconexão consigo mesma, essa criança vai crescer dentro dessa desconexão. E mãe, está tudo bem. O meu papel aqui é apenas compartilhar o que eu vivenciei e trazer consciência para outras mães. Porque eu acredito que quando a gente compartilha a nossa experiência com outras pessoas, a gente pode estar ajudando a outras mães conseguirem atravessar processos muitas vezes difíceis, como foi para mim. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa consciência nessa fase que é tão sensível, que é a fase da maternidade. Então, quero deixar um ponto bem claro aqui, que isso tudo que eu estou falando não é sobre culpa, mas é como um despertar, uma maneira de você visualizar isso e poder ter a oportunidade de mudar. Porque tudo que a gente não vê, a gente não tem a oportunidade de transformar. Então, o objetivo aqui é simplesmente que a gente veja, que a gente consiga alcançar e tangibilizar tudo que vem acontecendo com a gente, para que a gente possa, pouco a pouco, transformar isso com a nossa conscientização do que está acontecendo. E eu acho que a troca de experiências pode ser um ponto muito benéfico nessa tomada de consciência, porque é justamente aí que a gente vê que não estamos sozinhos, que outras mães também passam por processos muito semelhantes aos nossos. Então, voltando ao tema, tem uma coisa que eu acho que é até um pouco clichê, mas que faz muito sentido na minha vida e muita, que me trouxe muita consciência, que é a forma como você vive, como você sente, como você lida com a sua vida, é justamente a forma como a sua vida vai se organizar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se você olha para a maternidade como um peso, como uma sobrecarga, ela vai pesar. Sinto lhe informar que, além de todas as demandas que a gente tem que lidar na maternidade, se você olha para isso como algo muito difícil, isso vai pesar para além do que já pesa. Eu venho falado muitas vezes em vários vídeos que se a gente resiste à experiência da maternidade, ela se torna muito mais pesada do que realmente ela é. Então, esse é um ponto muito importante, que se você olha para sua maternidade como um peso, assim ela será uma sobrecarga na sua vida.
E da mesma forma, se você olha para si como uma pessoa insuficiente, tudo será uma prova disso. Tudo vai conspirar para que você confirme essa sua sensação de insuficiência, pois existe algo muito importante que se chama subconsciente. E o subconsciente escuta todos os nossos pensamentos. E o subconsciente é algo muito mais poderoso que o nosso consciente. Então é muito importante que a gente treine a nossa consciência, treine o nosso olhar para que a gente possa transformar essa maternidade em leveza, em conscientização. E, obviamente, isso vai estar se refletindo também na qualidade que a gente vai estar entregando para os nossos filhos, na qualidade da nossa maternidade, principalmente, do que a gente vai estar experienciando enquanto mães, que isso é muito importante. Eu acho que toda mulher precisa viver a maternidade com muita dignidade. Então, esse ponto de se olhar como uma mãe suficiente, diminuir a culpa, porque a sensação de culpa ela é presente, mas olhar para si com mais afeto, com mais acolhimento é extremamente importante nesse momento e ter a consciência de que você está entregando o seu melhor, que você está aprendendo com a maternidade e que da mesma forma esse novo ser, porque cada filho é um filho também, ainda tem isso. Então, cada maternidade vai ser de uma forma. Então, você está aprendendo a lidar com essa nova pessoa que vem com uma personalidade, vem com características, e a gente vai se conhecendo aos poucos. Então, nada de se sentir insuficiente. Se trabalhar para conseguir ter uma autoimagem, uma autopercepção melhor, é muito importante nessa fase tão sensível, tão sagrada. E por outro lado, se você começa a mudar a maneira como você enxerga a sua maternidade, tudo ao seu redor vai começar a se transformar. Primeiramente, se você muda a maneira como você se vê, a maneira como você se julga, já é um ponto muito importante. Porque não só a sua realidade, mas você vai começar a se enxergar diferente e automaticamente você vai começar a agir de forma diferente. Isso vai ser assim a cereja do bolo. E as crianças, os bebês, são seres muito sensíveis. Então, sobretudo os bebês, eles têm uma necessidade, eles buscam interpretar o ambiente, porque eles são seres muito novos, muito sensíveis. Então, como eles não têm a comunicação ainda desenvolvida, a comunicação verbal, eles fazem sim, fazem o esforço para fazer uma leitura do ambiente, para interpretar o que o ambiente está trazendo para eles, se traz segurança, se não traz, se eles estão, né? Então, acho que é a partir desse sentimento. Então, para os bebês, o nosso estado interno é algo ainda mais, digamos assim, preocupante, porque eles estão sempre querendo entender, de certa forma, ali se comunicando com o ambiente através da sensibilidade deles. Nossos filhos, eles não aprendem com o que a gente fala. Eles podem até, assim, ouvirem, né, interpretarem, absorverem o que a gente fala, mas eles aprendem muito mais com o que a gente é, com o que a gente fala e como a gente sente. Eu tenho uma experiência muito legal que várias vezes eu sinto alguma coisa, eu penso em falar alguma coisa, a minha filha fala quase que automaticamente aquilo que eu estava pensando em falar. Ou quando eu estou me sentindo de uma forma assim, digamos, estou assim desconfortável com alguma coisa, várias vezes a minha filha verbalizou ali exatamente o meu sentimento. Teve momentos até que eu fiquei até sem graça, porque eram sentimentos um pouco confusos e que eu não estava ali num momento em que eu queria compartilhar, que eu queria trazer essa transparência, e ela verbalizou exatamente o que eu estava sentindo. Então, isso é muito, da mesma forma que é muito legal, pode colocar a gente em algumas saias justas, digamos assim. E tem um ponto importantíssimo que eu quero colocar aqui, que muitas vezes o nosso cansaço, a exaustão, ela não está relacionada diretamente à criança, né? Ela está relacionada à resistência a essa maternidade, ela está relacionada com os sentimentos que a gente não consegue organizar dentro da gente, que a gente não consegue elaborar, e muitas vezes aqueles pensamentos e sentimentos que vão para o nosso inconsciente. E aí, pronto, aí nessa região então fica ainda mais nebuloso a gente conseguir acessar com mais clareza. E é por isso que eu falo que nessa fase é muito importante a gente mapear os sentimentos, porque o inconsciente, ele se comunica com a gente através de imagens e sentimentos. Então, quando a gente mapeia, mesmo aqueles sentimentos mais obscuros,
a gente consegue ter um pouco mais de clareza do que está se passando por dentro. E ainda falo mais, quando a gente consegue mapear os nossos sentimentos na fase, antes da fase menstrual, eu acho que assim, a gente tem a possibilidade de fato de acessar aquilo tudo que a gente varreu para debaixo do tapete, que quando a gente menstrua, isso tudo vem à tona, tudo fica muito latente, muito intenso. É justamente isso, esse ponto, são justamente esses sentimentos que a gente tem que ficar bem de olho, porque eles são exatamente como a gente está internamente e que muitas vezes a gente não consegue acessar com facilidade. Então, a fase menstrual, assim, ela é ouro puro. Ela traz muita clareza do que a gente precisa trabalhar nesse ciclo. A maternidade, além de tudo que ela exige da gente, ela exige muita disciplina. Até de sentimentos, pensamentos, ações, né? Ações já exige naturalmente a disciplina do dia a dia, mas dos sentimentos é algo bem desafiador. E é justamente aí que mora o perigo, porque um dia a gente acorda bem, dá tudo certo, e a gente consegue ali, né, se organizar por dentro, organizar os nossos sentimentos, consegue lidar com a demanda do dia a dia, dá tudo certo. No outro dia, algo sai do lugar, a criança ficou gripada, aconteceu alguma coisa, pronto, acabou o dia, a gente já não vai conseguir lidar com um turbilhão de pensamentos e sentimentos que vão ser desencadeados por conta dessa situação. Porque é essa oscilação de humor que prejudica a nossa estabilidade. É importante para a gente alterar a nossa. Para a gente conseguir alterar o nosso estado de consciência, é importante que a gente não oscile tanto nesses dias em que há dificuldade mesmo da rotina, da relação com a criança. É importantíssimo que a gente não oscile, que a gente se mantenha é, num estado de firmeza, num estado de consciência de que aquela situação vai ser atravessada. A maternidade, ela exige muito da gente, mas sobretudo, o que eu sinto que é algo que é muito difícil, muito desafiador de manter, é a nossa consistência, a nossa constância. E eu não vou dizer para vocês que é algo que eu sei lidar, porque é algo muito desafiador para mim, porque além da gente ter que lidar com a oscilação hormonal do puerpério, e depois a gente já tem uma oscilação normal que faz parte da nossa natureza cíclica de mulher, a gente tem que lidar também com a quantidade de demandas e sobrecargas do nosso dia a dia. Não vou dizer que isso é fácil, é muito desafiador, mas se tem algo que me ajudou bastante nesse período e que tem me ajudado quando eu consigo tempo para me organizar emocionalmente, é escrever. Eu procuro escrever diariamente como eu estou me sentindo, rastrear as minhas emoções para que eu possa lidar melhor com essas emoções e que eu possa organizá-las, para que eu consiga, de certa forma, tangibilizar como está o meu estado emocional, para que quando eu realmente perceba que algo está vindo, que alguma emoção está emergindo, eu tenha tempo suficiente de, é, de reagir a essa situação. Não é fácil, mas é possível. É possível. Outra estratégia que eu acho bem interessante é, para além de você anotar e observar seus sentimentos, suas emoções, é o movimento. No meu caso, eu como professora de dança, entendo o movimento como algo assim, incrível, surreal, terapêutico e que realmente transformou a minha vida como tem transformado a vida de outras mulheres. Então, a movimentação é algo que, de fato, tem um potencial de da gente se transformar. Eu falo isso porque, primeiro, a música é algo que eu tenho para mim quando você utiliza a música de forma consciente, com intenção, você tem a possibilidade de realmente alterar suas emoções. Existe hoje em dia a musicoterapia, né? Muitas terapeutas usam a música como, como uma ferramenta terapêutica e ela é de fato. Então, se você tem a possibilidade de colocar música na sua casa, deixar uma música positiva, uma música que te traga ali uma ordem mesmo emocional que consiga te trazer uma harmonia, é muito legal. E se você puder dançar, então é maravilhoso. Eu trabalho com danças que trazem molduras muito bonitas para as mulheres, que trazem molduras de empoderamento, molduras de sensibilidade. Então a gente trabalha com danças que sim movimentam o quadril, são danças que empoderam, mas ao mesmo tempo são danças que trazem uma sensibilidade, um olhar mais mais profundo de si mesmas, né? Eu trabalho muito com espelho, com autoimagem. Eu acredito que a dança está extremamente conectada com a programação neurolinguística.
Então, eu uso a dança dessa forma, como uma maneira da gente resgatar o nosso poder interno e poder também transmitir esse resgate, esse bem-estar, esse poder para as nossas famílias e, sobretudo, para os nossos filhos. Então, a dança e a música, elas têm um potencial incrível na vida da gente, e eu acho que toda mãe deveria se dar ali um tempinho para escutar uma boa música, um tempinho para dançar, ajuda bastante. Tudo que você quer viver com seu filho, seja pela leveza, seja pela conexão, pela presença, ou pela alegria, pelo bem viver, tudo isso que você quer viver com seu filho deve começar com você. Primeiramente, você precisa viver isso dentro de você, para que você consiga estabelecer essa constância, para que você não oscile tanto no seu dia a dia. Então, primeiramente, coloque a máscara de oxigênio em si mesma. Eu falo isso e eu tô falando isso para mim, porque ainda que a gente consiga enxergar assim um pouco de longe pelo que a gente passou, frequentemente a gente cai nessa armadilha. A gente precisa de muita disciplina e muita resiliência também, porque a gente cai e levanta o tempo todo. Nós somos seres humanos e a gente está sujeito a errar, e tá tudo bem. Essa transformação precisa começar em você, que você é o verdadeiro campo do seu filho. E que, além de ser o campo do seu filho, você é o ventre emocional dessa criança. Da mesma forma que você gestou essa criança no seu ventre, o ventre emocional da criança, olha que coisa mais linda, né? Você continua gestando no seu ventre as emoções dessa criança. Então, movimente o seu ventre, não deixe a água parada, traga essa movimentação, traga leveza para o seu dia a dia, para que o seu emocional consiga se reestruturar, consiga se harmonizar e, consequentemente, você vai conseguir trazer a harmonia também para o emocional do seu filho. Eu digo que a maternidade, ela não veio para te destruir, com certeza. A maternidade, ela não veio para não ser vivida sem dignidade. A maternidade, ela veio para nos revelar. Ela veio para nos revelar a nossa verdadeira essência, para nos revelar a nossa potência. Veio para nos revelar quem a gente realmente é. E a maternidade veio nos revelar também a gente priorizar o que é mais importante e aprender a voltar para si mesma, aprender a voltar para o simples. A maternidade, ela tira tudo que não serve, ela tem esse potencial de jogar tudo que não serve fora e deixar aquele ponto essencial que você precisava olhar naquele momento. Então me conta agora, com sinceridade, em qual estado você tem vivido a sua maternidade hoje? Lembrando que aqui não é um lugar para julgamento, aqui é um lugar de acolhimento. Aqui não é um lugar para a gente dizer o certo e errado, mas simplesmente a gente se reconhecer na outra mulher e se reconhecer em outras histórias, compartilhar as nossas histórias para justamente a gente fortalecer uma outra. Em que momento, mulher, que você está vivendo agora? Você acha que você está vivendo o caos? Ou você está conseguindo viver a sua maternidade com leveza? E se você está conseguindo viver a sua maternidade com leveza, compartilha aqui com a gente também o que, que você tem feito para vivenciar essa maternidade com mais leveza. Da mesma forma, quem está vivendo o caos também, sinta-se à vontade, escreve aqui nos comentários como que está sendo para você viver todo esse caos, viver toda essa transformação. Compartilha aqui nos comentários, que eu leio tudo e vou contribuir e trazer também as minhas experiências. Outras mulheres também que quiserem interagir, sintam-se à vontade, que aqui é um ambiente de acolhimento. E se você é mãe e quer viver a maternidade com mais leveza, com mais consciência, se inscreve aqui nesse canal que eu vou ficar muito feliz de te conhecer e trocar com você.